Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e chegamos no nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutinhos. Eu já começo te lembrando que dia hoje. Hoje é sexta-feira e anuncia a chegada dos merecidos dias de descanso. Sextou. Porém, estamos cheios de notícias para compartilhar com você. Vamos juntos conferir os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 10 de maio. Abro para você o nosso cardápio de notícias. Temporais voltam a atingir o Rio Grande do Sul. Previsão de frio e chuva coloca o estado gaúcho em alerta para um possível agravamento das cheias. O governo fala em repasse de R$ 1 bilhão em emendas liberadas para a região até hoje, sexta-feira. Após Joe Biden ameaçar corte no envio de armas a Israel, Benjamin Netanyahu rebate. Se tivermos que ficar sozinhos, ficaremos sozinhos. E no Senegal, acidente com Boeing deixa 11 feridos e fecha aeroporto em Dakar. Viu só como estamos cheios de notícias para compartilhar com você? É a partir de agora, portanto, vem comigo. Olha só, gente, a partir de hoje, os temporais voltam ao Rio Grande do Sul. Os acumulados podem superar os 150 milímetros no fim de semana. Destacamos aqui que, além da situação preocupante na região metropolitana, a precipitação nas bacias que abastecem o rio Guaíba podem agravar ainda mais a tragédia que toma conta do estado gaúcho. Mais de 1.700.000 pessoas já foram afetadas por essas enchentes no Rio Grande do Sul, que completam 12 dias nesta sexta-feira. Segundo a Defesa Civil, as chuvas deixaram até agora 327 mil desabrigados, 107 mortos e 136 desaparecidos. Vamos ver. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que os temporais devem ser mais intensos no centro-leste e no nordeste do estado. A previsão é que os acumulados de chuva entre sexta e segunda-feira superem os 150 milímetros em boa parte do Rio Grande do Sul. A região metropolitana de Porto Alegre, já muito atingida pelas enchentes, também deve registrar grandes volumes de água até segunda-feira. As chuvas nesse local são preocupantes, porque é onde se encontram algumas das principais bacias de captação do Rio Guaíba. Com os níveis já muito elevados, novos temporais podem agravar ainda mais as inundações no estado. Como o grande volume de chuvas esperado para os próximos dias, o INMET emitiu alguns alertas meteorológicos para a metade norte do Rio Grande do Sul, incluindo cidades como Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Santa Maria e Passo Fundo. Nesses locais, as chuvas podem superar os 100 milímetros por dia. Os ventos intensos devem chegar até 100 km por hora. As demais regiões do estado estão sob o alerta de perigo potencial, com até 50 milímetros por dia e ventos que não devem passar dos 100 km por hora. E o governo federal deve liberar até hoje o total de R$ 1 bilhão em emendas para o Rio Grande do Sul. E olha só, uma medida provisória deve garantir a compra de arroz para evitar a alta de preços a nível nacional. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que 100% das emendas dos deputados e senadores vão ser liberadas para a reconstrução do estado gaúcho. Segundo ele, até o momento, pouco mais de metade desse valor já foi liberado pelo governo, cerca de 580 milhões de reais em emendas. Nesta quinta, o Congresso aprovou mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 para agilizar o envio de emendas PIX para o Rio Grande do Sul. Essas emendas individuais devem ser destinadas diretamente às prefeituras de municípios atingidos pelas chuvas, sem a necessidade de convênios. De acordo com Rui Costa, também está em andamento uma medida provisória para a compra de grande quantidade de arroz para conter a elevação de preços. Isso porque cerca de 20% da colheita foi perdida e outra parte perdida em armazéns já colhida. O Rio Grande do Sul representa 80% da produção de arroz no Brasil. E na terça-feira, dia 7, a CBF comunicou que todos os jogos dos times gaúchos, como visitante ou mandante, serão adiados até o dia 27 de maio, isso por conta das fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul. Porém, o governo deseja que outra medida seja tomada, paralisando por completo os jogos do Campeonato Brasileiro, isso por tempo indeterminado.
Segundo André Fufuca, que é o ministro do Esporte, hoje será enviado um ofício à CBF pedindo essa paralisação total do campeonato, alegando que a continuação das partidas, nesse momento, seria um prejuízo humanitário e também esportivo. Vale destacar que, além do Campeonato Brasileiro, os times gaúchos disputam a Copa do Brasil, também coordenada pela CBF, e os torneios internacionais da Conmebol, com Libertadores e Sul-Americana, que adiou os jogos do Internacional e também do Grêmio. E olha só, ao menos 47 pessoas já foram presas no Rio Grande do Sul, suspeitas de cometerem crimes em meio à calamidade pública provocada pelas consequências das fortes chuvas que atingem o estado. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça, 41 pessoas foram detidas em flagrante pela suposta participação em saques e 6 homens são suspeitos de cometer violência, olha só, contra crianças. Ao menos 6 casos de violência sexual foram registrados nos abrigos do estado. Diante disso, a Prefeitura de Porto Alegre anunciou a criação de um abrigo emergencial voltado para atender somente mulheres e crianças ainda neste fim de semana. Esse e os demais abrigos também passarão a contar com segurança particular. E em meio a tanta tragédia, trazemos um registro de esperança, uma história de final feliz para o cavalo Caramelo. Uma história que comoveu o Brasil e viralizou na internet após ele passar cerca de 4 dias em meio às enchentes que atingem o estado. Ele sobreviveu à chuva, ao frio, ao sol, à fome por dias, até que foi finalmente resgatado por homens do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Final feliz para o cavalo Caramelo, que comoveu o Brasil e viralizou na internet. Inúmeras personalidades e autoridades pediram nas redes sociais pelo salvamento do animal. O equino ficou ilhado por 4 dias em um telhado no município de Canoas, em meio às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, o cavalo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Além do cavalo, os socorristas já salvaram cachorros, gatos, galinhas e porcos em todo o estado. A logística nem sempre é simples e mobiliza diversos profissionais. A tragédia climática deixou mais de 100 mortos até agora. Pelo menos 136 pessoas estão desaparecidas no desastre que afetou 1,47 milhão de gaúchos em 425 municípios do Rio Grande do Sul. Revisou o crescimento da América Latina para cima. Um dos motivos é a expectativa de melhor desempenho do Brasil, que é a maior economia dessa região. A projeção subiu de 1,9% para 2,1%. A maior economia da região vai crescer mais do que o esperado este ano. Em dezembro, a CEPAL havia previsto uma expansão de 1,6% para o país, mas o novo relatório situou o crescimento em 2,3%. Segundo a CEPAL, a expansão esperada para a região em 2024 permanece na trilha do baixo crescimento econômico observado nos últimos anos, por consequência de um cenário internacional complexo. Tanto o crescimento da atividade econômica quanto o do comércio global estão abaixo de suas médias históricas, mas também com taxas de juros que permanecem altas, afirmou o organismo da ONU. Mas em nível regional, a queda da inflação levou vários países a reduzirem suas taxas de juros, a partir do que poderia se esperar como um impacto favorável sobre a atividade econômica. Para o Chile, Peru e Uruguai também houve melhora na estimativa de crescimento. No caso da Argentina, porém, a queda esperada será aprofundada. Se em dezembro havia sido estimado um recuo de 1%, agora a projeção é de queda de 3,1%. E olha só esse dado. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de dependentes digitais. Pois é, um estudo apontou que mais da metade do tempo que o brasileiro passa acordado é usado para interagir com o celular, tablets e computadores. O resultado disso, gente, é uma dependência digital que pode causar até 13 transtornos mentais. Quem traz para a gente mais informações é o nosso repórter Anderson Nascimento. Você consegue ficar sem o celular por quanto tempo? Em média, os brasileiros usam celulares, tablets, computadores por cerca de 8 horas por dia. Isso faz com que o Brasil seja o segundo país do mundo com maior dependentes digitais. A consequência do uso excessivo dos aparelhos é um aumento do número de problemas e doenças mentais. Os brasileiros normalmente passam cerca de 16 horas acordados por dia, sendo que por volta de 9 horas estão com os dispositivos nas mãos, assemelhando-se a dependentes químicos, pois a vontade é tão grande
que pode ser equiparada à dependência de uma droga. Os indícios desses transtornos mentais são variados, como deixar de fazer coisas básicas do dia a dia para preferirem ficar online. O vício nas telas não é apenas um modo de expressão. Ele é tão prejudicial que muitas vezes é necessário uma intervenção clínica para amenizar os danos causados. Psiquiatras brasileiros começaram a investigar esse abuso de tempo em frente às telas e como ele prejudica a saúde. O estudo inédito mapeou 13 transtornos mentais diretamente relacionados à exposição excessiva de computadores e de celulares. A solução não precisa ser necessariamente tão radical como um abandono completo de qualquer tela, pois no mundo de hoje, estar conectado é importante. O que deve ser feito é encontrar o equilíbrio entre o mundo digital e o real. Pois é, esse é nosso repórter Anderson Nascimento trazendo notícias preocupantes aí pra gente. É importante a gente encontrar de fato um equilíbrio porque a gente perde a mão mesmo e passa muitas horas conectados, ligados a essas telas. Veja a seguir, após Joe Biden ameaçar corte no envio de armas a Israel, Benjamin Netanyahu rebate: se tivermos de ficar sozinhos, ficaremos sozinhos. E ainda, acidente com Boeing deixa 11 feridos e fecha o aeroporto de Dakar, no Senegal. A gente volta já já com essas e outras notícias, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas 45 minutinhos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais dessa sexta-feira para compartilhar com você. A Agência da ONU para Refugiados Palestinos fechou a sua sede em Jerusalém Oriental. O episódio é uma consequência do incêndio causado pelos extremistas israelenses. O diretor da agência, Felipe Lazzarini, escreveu na plataforma X que moradores israelenses atearam fogo 2 vezes ao perímetro da sede na Jerusalém Oriental. Segundo Lazzarini, o incêndio foi provocado quando o pessoal da organização e de outras agências da ONU estavam no local. Em um vídeo publicado em seu perfil na plataforma X e gravado na parte externa do recinto, é possível ouvir os manifestantes gritando: "Queimem as Nações Unidas". O exército de Israel prosseguiu nesta quinta-feira com os ataques contra a faixa de Gaza, apesar da ameaça do governo dos Estados Unidos de suspender o fornecimento de algumas armas em caso de ataque contra a cidade de Rafah, no sul do território. O destino da cidade na fronteira com o Egito e o futuro dos reféns sequestrados pelo Hamas estão no centro das negociações indiretas para uma trégua que foram retomadas no Cairo. E o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse nesta quinta-feira que se Israel tiver que ficar sozinho no conflito, ficará sozinho e lutará com unhas e dentes. A fala vem em resposta ao anúncio do presidente americano Joe Biden, onde ele alertou que deixará de fornecer a Israel projéteis de artilharia e outras armas se uma grande ofensiva for lançada contra a cidade palestina de Rafah. O exército de Israel prosseguiu nesta quinta-feira com os ataques contra a faixa de Gaza, apesar da ameaça do governo dos Estados Unidos de suspender o fornecimento de algumas armas em caso de ataque contra a cidade de Rafah, no sul do território. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta quinta-feira que se Israel tiver de ficar sozinho no conflito, ficará sozinho e lutará com unhas e dentes. Na Guerra de Independência, há 76 anos, éramos poucos contra muitos. Não tínhamos armas. Havia um embargo de armas a Israel. Mas com o nosso grande espírito, heroísmo e unidade vencemos. Estamos determinados e estamos unidos para derrotar os nossos inimigos e aqueles que procuram as nossas almas. Se tivermos que ficar sozinhos, ficaremos sozinhos. Já disse, se for preciso, lutaremos com unhas e dentes. O presidente americano Joe Biden alertou na quarta-feira que vai deixar de fornecer a Israel projéteis de artilharia e outras armas se uma grande ofensiva for lançada contra a cidade palestina de Rafah, em um aviso sem precedentes de Washington. Parentes de reféns israelenses mantidos em Gaza e daqueles que foram mortos
participaram nesta quinta-feira de uma procissão perto do Knesset, o parlamento de Israel. Eles carregavam um caixão vazio. A procissão ocorre 4 dias antes do Memorial Day de Israel, que homenageia seus soldados mortos. E estudantes universitários da USP em São Paulo se uniram ao movimento global e montaram um acampamento para protestar contra a guerra de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza. Os protestos contra a ofensiva de Israel ao Hamas na faixa de Gaza mobilizam a USP na capital paulista. Assim como nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, estudantes acamparam no campus da universidade. Nos Estados Unidos, mais de 2.000 manifestantes já foram presos durante os atos a favor da Palestina. Protestos parecidos são realizados em países como Grã-Bretanha, França e Alemanha. A guerra começou no dia 7 de outubro, após o ataque do grupo islamista ao território israelense. Cerca de 1.200 pessoas morreram e 250 foram sequestradas. De acordo com Hamas, a resposta de Israel em Gaza já deixou quase 35 mil mortos do lado palestino. Um Boeing 737 da Air Senegal saiu da pista durante a decolagem no Aeroporto Internacional de Dakar nesta quinta-feira, causando o ferimento de 11 pessoas. 4 delas estão em estado grave. O acidente levou ao fechamento do aeroporto por horas. O avião estava no final da pista, não conseguiu decolar e o piloto optou por levar a aeronave para a área ao lado. Pessoalmente, acho que ele lidou bem com a situação. O avião não foi gravemente danificado e quando parou, a maioria dos passageiros estava bem. L'avion n'a pas trop endommagé. Quand il s'est arrêté, les passagers étaient en bonne santé. O episódio ocorre em um momento em que a fabricante americana Boeing está no centro das atenções após vários incidentes nos últimos meses. O voo operado pela empresa Air Senegal tinha como destino Bamako, capital do Mali. A aeronave tinha 78 passageiros e 6 tripulantes. Autoridades senegalesas investigam a causa do acidente. E mudando de assunto, a inteligência artificial vai entrar, olha só, nas paradas musicais. Agora com um cantor americano que ficou 10 anos sem voz. A parceria ficou melhor do que se imaginava. Randy Travis estourou nas paradas de sucesso dos Estados Unidos nos anos 80. Foi um dos mais importantes artistas do movimento country tradicional, 6 vezes vencedor do Grammy. Até que em 2013, um AVC interrompeu a carreira do cantor. Travis tinha 54 anos quando sofreu acidente vascular cerebral. O derrame causou danos em uma área do cérebro que controla a linguagem. A condição, chamada de afasia, limitou sua capacidade de falar. E até hoje, a esposa o ajuda em entrevistas. De lá para cá, o artista nunca mais pôde cantar. Mas agora, a inteligência artificial mudou essa história. A base de uma nova canção foi gravada pelo cantor James Dupree. Então, um software treinado com 42 gravações originais de Travis transformou os vocais com o mesmo timbre, mesma dicção e mesmo estilo do astro da década de 80. Assim criou-se Where That Come From, a nova música de Randy Travis. Em uma rede social, o cantor expressou a emoção com o resultado do trabalho. Disse que em 11 anos nunca pensou que seria novamente capaz de participar de qualquer tipo de produção musical e afirmou que tudo isso só se tornou possível pela graça de Deus e apoio da família, amigos, colegas artistas e fãs. O uso da inteligência artificial para recriar vozes ainda divide opiniões quanto às questões éticas e legais. Há polêmicas quanto ao possível uso não autorizado de voz e imagem de artistas. Mas para Randy, a ferramenta parece ter possibilitado a realização de um sonho: ouvir uma nova música no som de sua própria voz. E
E hoje, no nosso tour por esse mundão afora, vamos conhecer um pouco mais sobre a Turquia, o maior produtor de avelãs do mundo e um país que consome mais chá do que os ingleses. Vamos ver. A Turquia é uma nação que se estende do leste da Europa ao oeste da Ásia e mantém conexões culturais com os antigos impérios. Um país acolhedor e amigável com uma história antiga, fascinantes paisagens marítimas e montanhosas. Uma tradição do país é o chá. 96% da população turca toma chá todos os dias. É o maior consumo per capita de chá do mundo, que representa 5 copos da bebida por dia para cada habitante. Além, é claro, de ser o maior produtor de avelã do mundo, desde as praias até os passeios de balão sobre a Capadócia. Um país que encanta muitos turistas. Vamos então pegar carona com a tecnologia para observar algum cantinho desse país agora, ao vivo. Do Brasil, vamos direto para a Turquia. A nossa viagem hoje nos leva até Istambul. Vamos conferir como estão as coisas por lá. Olha só, gente, vemos ao fundo o distrito de Gumuziaka, que fica na costa da Turquia e tem ligação direta com o Mar Mármara, como dá para ver ao fundo dessa imagem. Por lá agora são 2 horas e 54 minutos da tarde, marcado no relógio, quase virando 3 horas da tarde, enquanto aqui nós estamos ainda no período da manhã, 8 horas e 54 minutinhos. Podemos acompanhar também esse pequeno movimento entre os veículos na avenida principal desta cidade. E é com essas imagens que a gente encerra essa edição da manhã. Mas não perca, gente, que daqui a pouco, às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais notícias para você. E eu retorno na edição da 1 da tarde com mais notícias dessa sexta-feira. Portanto, não perca. Encontro marcado. Até lá.